Olá pessoal, bacana? Mais uma aulinha, né? Vamos agora para a população mundial, distribuição e dinâmica demográfica, segunda parte. Esse tema nós dividimos em dois momentos, porque ele é um pouco extenso, então para não ficar muito cansativo para vocês, nós vamos agora para o segundo momento desse tema, assunto exclusivo aí do percurso 6, ok? Começando a nossa análise da distribuição da população mundial, esse infográfico aí, World Population Percentage, percentual da população mundial por países, né? Então veja aí, China, Índia, Estados Unidos da América, United States, Indonésia, Brasil, Paquistão, ele está desatualizado um pouquinho, porque o Paquistão já ultrapassou o Brasil, como nós falamos, né? O Brasil atualmente tem a sexta maior população mundial, atrás da China, da Índia, dos Estados Unidos, da Indonésia e do Paquistão, tá? Olha lá, Nigéria, Bangladesh, Rússia, México, Japão, Etiópia, Filipinas, Vietnã, Egito, Congo, Alemanha, Tailândia e por aí vai, né? Esses são os maiores aí, os mais populosos, na verdade, tá? Então veja a fatia gigantesca do bolo da China e a fatia gigantesca do bolo aí consumida aí pela Índia também, né? Então, se você pega aí da Índia até o Paquistão, ou seja, os 6 países mais populosos do mundo, somam aí quase 50% da população mundial. Tá joia? Aqui nós temos um infográfico em cima de um mapa mundi, tá? Um pouco desatualizado ainda, são dados de 2013, perspectiva para 2050, tá? Na época, a população mundial total ainda era de 7 bilhões de habitantes, hoje já é quase 8 bilhões, né? Como vimos na aula anterior, 7,7 bilhões de habitantes, tá? Então veja aí, ó, em verde, a Ásia com mais de 4 bilhões de habitantes, a Europa com quase 1 bilhão de habitantes, a África com mais de 1 bilhão de habitantes, a América já conta com 1 bilhão de habitantes, aí está 958, mas já chega a 1 bilhão também, tá joia? Então veja que nesse infográfico você consegue perceber o peso demográfico da Ásia. Na aula anterior, nós falamos alguns conceitos populacionais e um deles que nos chama muita atenção é o conceito de densidade demográfica. E a densidade demográfica, só relembrando, é a média matemática aí, né? É o valor da divisão entre o número total de habitantes de um local, país, continente, região, e o número e a sua área, né? Então você divide quantas pessoas moram ali pelo tamanho daquele lugar. E aí nós temos densidades demográficas altas e densidades demográficas baixas. Aqui eu estou trazendo 2 exemplos de formigueiros humanos. Essa fotografia abaixo aí representa a rua 25 de março lá em São Paulo, né? Obviamente antes da pandemia, tá? Todo mundo aí circulando, fazendo suas compras, né? E nós temos o Centro Comercial de Tóquio, lá no Japão, também um exemplo de formigueiro humano. Esses locais aí têm densidades demográficas facilmente superiores a 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Olha aí, por outro lado, nós temos os ermos, ou os vazios demográficos. Coloquei 3 exemplos aí, acima os rios de meandro da floresta amazônica, né? Só uma curiosidade, esses rios que fazem grandes curvas são os rios de planície, são rios com águas mais lentas, e essa lentidão dessa água tem um poder erosivo menor, e por isso esses rios têm grandes curvas. Quando você observa rios mais retilíneos, eles geralmente são rios de planalto, onde você tem grandes declividades, o que acelera a velocidade da água, tá? Aumentando o poder erosivo. Então tá aí, olha, um vazio demográfico gigantesco, com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, tá? Nós temos aí a região amazônica, tá? Temos aí a Antártida, né? Essa imensidão de gelo, com alguns morros, montanhas, e nós temos também o Jalapão, onde estão essas 2 moças aí, tá? É um dos maiores vazios demográficos também do Brasil, se não o maior, tá joia? Fica lá no Tocantins, o Jalapão.
E ainda no contexto da aula anterior, aprofundando aqui, os fatores da redução das taxas de mortalidade. Lembrando que no caso do Brasil, esses fatores começaram a vir mais fortemente a partir da década de 1920 e eles reduziram as taxas de mortalidade, mas foram mantidas elevadas até a década de 1960, 1970, as taxas de natalidade. Então, quando você tem uma situação em que nasce muita gente, mas morre pouca gente, você tem a chamada explosão demográfica. Nós chamamos isso lá no 7º ano de baby boom. É o período em que você tem um grande aumento da população, um grande crescimento natural ou vegetativo. E aqui, pessoal, a partir de 1920, no Brasil, nós temos aí como principais fatores da redução das taxas de mortalidade o aumento do número de hospitais, as campanhas de vacinação, melhoras no saneamento básico, a coleta de lixo, tratamento de esgoto, crescimento econômico, maior acesso a alimentos. Tá? Lembrando que o crescimento econômico ele tem seus problemas, mas ele também tem suas vantagens. Então, quando menos pessoas vivem na pobreza, mais pessoas têm acesso a medicamentos, alimentos, moradias adequadas, ambientes saudáveis. Ok? Então, esses são os principais fatores da redução das taxas de mortalidade. Agora vamos falar da redução das taxas de natalidade. Como eu falei no slide anterior, o Brasil ele teve grandiosas taxas de natalidade até as décadas de 1960, 1970 e de lá para cá essas taxas vêm sido reduzidas. E aí quais são os fatores da redução das taxas de natalidade? Maior participação das mulheres no mercado de trabalho, ou seja, quando mais mulheres trabalham fora de casa, a tendência é que elas tenham menos filhos, porque há dificuldades em cuidar de um número grande de filhos, estando também trabalhando fora de casa. A elevação dos custos de vida no meio urbano, o processo de urbanização, que é esse aumento da população urbana em detrimento da diminuição da população rural, leva com que as pessoas tenham mais custos de vida. Por exemplo, imagine uma família que tem 8 filhos matriculados na escola particular, 8 planos de saúde. Então, por isso você vê que hoje os casais, em geral, têm poucos filhos comparado com os casais de décadas anteriores no Brasil. Houve uma grande elevação nos custos de vida, principalmente no meio urbano. A popularização dos métodos contraceptivos, também chamados de métodos anticoncepcionais. Então, isso deu aos casais, a partir da década de 1970, no Brasil e no mundo, a possibilidade de que esses casais possam, tendo a vida conjugal, que eles possam controlar se querem ou não ter filhos e quantos filhos querem ter. Ok? Então, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, deixo aí para sedimentar esse assunto uma atividade. Eu peço que essa atividade seja feita com muito carinho no teu caderno. Não precisa me enviar essa atividade, tá? As atividades que vocês devem me enviar daqui para frente, elas serão pontuadas, tá? Nós temos aí glossário, formulário, tá? Então nós vamos ter algumas atividades que vocês me devolvem lá no campo atividades e aí eu devolvo para vocês com a nota, tá já? Mas por enquanto, o que você vai fazer? Você vai pesquisar sobre o envelhecimento da população de um país e a necessidade de promover uma reforma previdenciária, assim como ocorreu no Brasil ano passado. E aí você vai elaborar um pequeno resumo no caderno sobre a pesquisa. Tá ok, pessoal? Então, só deixando uma dica aqui para vocês, como eu sempre deixo, tá? Nessa pesquisa, você vai procurar saber o que levou o Brasil a ter que fazer uma reforma previdenciária, ou seja, obrigar as pessoas trabalhadoras a pagarem mais impostos por mais tempo antes de se aposentarem. E aí você vai perceber o seguinte, a pirâmide etária brasileira está mudando. Então, o número de idosos está aumentando muito no Brasil, certo? Isso é bom, porque significa que as pessoas estão conseguindo viver mais anos, mas, por outro lado, a população economicamente ativa, aquela que trabalha, aquela que produz, aquela que paga impostos, vai pagar cada vez mais impostos por mais tempo.
joia? E por meio da reforma previdenciária, obriga-se as pessoas a trabalharem mais anos, recebendo talvez menores aposentadorias, possibilitando que vocês, quando forem adultos, possam ter suas aposentadorias. Mas essa é apenas a minha opinião, e aí eu quero que vocês investiguem aí outras opiniões e façam um resumo bem bacana aí no caderno, ok, gente? Então, muito obrigado pela atenção, ótimos estudos e ótima semana. Fiquem com Deus, um beijo!